Música. Conta-se a história de um homem que um dia tentou reter a água nas mãos. Ele fechou as palmas com força, aflito para não deixar escapar nem uma gota. No entanto, quanto mais apertava, mais depressa ela escapulia. Cansado, acabou por abrir completamente as mãos. E só aí compreendeu que a água que repousava suavemente nas suas palmas bastava. Eis o paradoxo sutil de soltar. Não se pode abraçar a serenidade enquanto se agarra ao que dói. Não se avança enquanto se segura o passado com dedos trêmulos. A maioria de nós só percebe o peso das nossas ligações quando a vida nos obriga a largá-las. Afirmamo-nos a nós mesmos que, se insistirmos mais, amarmos com maior intensidade, explicarmos por mais tempo, talvez possamos reparar o que já se perdeu. Música. Na realidade, soltar não é um fracasso. É uma evolução psicológica. Os nossos cérebros estão programados para resistir à perda. De acordo com a psicologia comportamental, a dor de perder algo é sentida cerca de 2 vezes mais intensamente do que o prazer de adquirir algo novo. Isso denomina-se aversão à perda. É por isso que permanecemos em relações que nos esgotam, em empregos que já não nos motivam ou em ciclos que terminaram há muito. Confundimos o habitual com o seguro, e a segurança, mesmo que sufocante, parece mais simples do que o incerto. Soltar inicia-se quando se percebe que se agarrar é uma manifestação de medo. Medo de que, sem o que se retém, não se saiba quem se é. Medo de que o vazio deixado para trás nunca mais seja preenchido. Mas, e se esse espaço não deva ser ocupado de imediato? E se for destinado a respirar, a curar, a abrir caminho para algo mais sábio? Os psicólogos referem-se ao apego à identidade, a forma como ligamos o nosso sentido de si a elementos externos, como papéis, relações, bens ou recordações. Quando esses mudam, parece que perdemos uma parte de nós. É por isso que os finais doem tanto. Não é apenas a perda de uma pessoa ou de um sonho, é a perda da versão de si que existia com eles, do eu que outrora pertencia a algum lugar. Mas há algo que raramente se diz. Soltar não é um instante único, é um processo quase neurológico. Ao libertar algo, o cérebro tende a reajustar as suas expectativas. A mente detesta espaços em branco, procura padrões, fechos, sentido. É por isso que revivemos conversas na cabeça, imaginamos finais alternativos ou questionamos o que poderíamos ter feito de diferente. Não somos fracos por isso, somos humanos, ansiamos por coerência. Contudo, a cura não surge da explicação, surge da aceitação. Aceitar não implica concordar. Significa cessar o conflito entre a realidade e a fantasia. Significa afirmar: foi isto que aconteceu, em vez de isto não devia ter acontecido. E essa transição da resistência para o reconhecimento altera tudo. Há algo profundamente psicológico na rendição. Neurocientistas descobriram que a aceitação diminui a atividade na amígdala, a região cerebral responsável pelo medo e pelo alarme emocional. Ao soltar, não estamos a desistir. Estamos a baixar o volume interior que nos mantém presos na luta ou fuga. É por isso que a paz parece silenciosa. Não é a falta de emoção, mas o seu reequilíbrio. Imagine-se perante uma porta que tentou abrir durante anos. Rodou a maçaneta, bateu, chorou, suplicou, mas ela nunca cedeu. E um dia, afasta-se finalmente. Não em derrota, mas em compreensão. Percebe que a porta não estava trancada para o castigar. Estava fechada para o proteger de uma sala errada. É isso que o soltar frequentemente representa. Aprender que o fecho nem sempre provém de respostas. Por vezes, vem de simplesmente partir. Mas raramente partimos sem culpa. A culpa sussurra que estamos a trair alguém. A vergonha diz-nos que devíamos ter feito mais. A esperança argumenta que talvez um dia regresse. E assim esperamos, meio vivos num limbo emocional. Os psicólogos chamam a isso perda ambígua, o luto por algo que não terminou por completo ou que acabou sem clareza. É a forma mais difícil de dor porque não há funeral para o que poderia ter sido. Para soltar verdadeiramente, é preciso aprender a diferenciação emocional, separando o que se sente do que é real. Pode-se sentir saudades de alguém e ainda assim saber que não é o indicado. Pode-se lamentar uma versão passada de si enquanto se acolhe a que está a emergir. Pode-se amar uma memória sem a reviver. Isso é a maturidade emocional, sustentar contradições sem sucumbir a elas. Tantas pessoas pensam que soltar significa perder a compaixão. Não é verdade.
Significa amar a uma distância que preserva a sua paz. Significa dizer: desejo-te o melhor sem precisar de percorrer o mesmo caminho. Compaixão sem apego. Isso não é frieza, é lucidez. E a lucidez parece estranha no início porque é calma. Estamos viciados no ruído emocional. Confundimos o caos com a ligação. Por isso, quando a calma chega por fim, tomamo-la por vazio. Mas a paz não é a ausência de emoção, é a ausência de reação. É o chegas a um ponto em que não precisas mais de demonstrar, explicar ou perseguir. Perceberás que estás a soltar quando deixares de reviver mentalmente todos os momentos. Quando a tua energia passa de uma tentativa de corrigir o que se passou para uma compreensão mais profunda. Quando a tua curiosidade muda de "por que aconteceu isto?" para "o que posso retirar disto?" É aí que a sabedoria surge no intervalo entre o que foi e o que virá. Há uma verdade discreta enraizada na psicologia. A mente cura-se através da história que contamos. Ao recontar a nossa dor com um sentido renovado, recuperamos o controle da narrativa. Deixamos de ser meras vítimas da trama e tornamo-nos no contador que capta a lição essencial. É por isso que escrever num diário ou conversar alivia. Transforma a memória de uma visão de sobrevivência para uma perspectiva de crescimento. Num estudo, indivíduos que registraram experiências emocionais durante apenas 15 minutos diários revelaram maior bem-estar e menor ansiedade em poucas semanas. Não porque a escrita apagasse a dor, mas porque a ordenava. É isso que soltar verdadeiramente significa. Organização emocional. Converter o caos das recordações em insight. Contudo, existe outra dimensão. O corpo físico. Guardamos tensão emocional nos músculos, na postura, na respiração. Por isso, há quem chore numa aula de yoga ou após um passeio prolongado. O corpo recorda antes da mente o fazer. Soltar não é só um processo mental, é somático, é relaxar a mandíbula, aliviar os ombros, expirar o que retiveste por demasiado tempo. A psicologia do desapego é também a da confiança. Porque para libertar algo, tens de acreditar que a vida prossegue para lá dele. Que o desconhecido não é castigo, mas possibilidade. Esquecemo-nos disto, pois a perda altera a visão. Quando algo parte, só antevemos o vazio. Mas o tempo mostra que cada fim semeia discretamente um novo começo. Reflete em cada desilusão amorosa, cada sonho frustrado, cada porta fechada que te feriu outrora. Não sabias então que te direcionava para outro caminho. Via apenas o derrube, não o espaço que abria. Soltar não apaga o ontem. Dá-lhe significado. O nosso apego ao controlo é mais um entrave. Acreditamos poder gerir os resultados. Se dissermos o certo, esforçarmos-nos o suficiente, moldamos o amanhã. Mas o controlo é frequentemente uma ilusão erguida no medo. A verdadeira força reside não em reter a força, mas em confiar que o que deve ficar, fica sem coação. É isso que a psicologia espiritual denomina não apego. Envolver-se intensamente sem a ânsia de possuir. Há encanto na transitoriedade se olhares com atenção. Um pôr do sol não se desculpa por findar. Uma flor não lamenta ao murchar. Nós também podemos aprender a valorizar instantes pelo que foram, em vez de os ressentir por não perdurarem. Cada estação tem o seu ciclo, tal como as pessoas, as memórias e as etapas da tua vida. Por vezes, a entidade mais difícil de largar não é outrem, é a versão de ti que superaste. Aquela que aturou excessos ou duvidou demais, aquela que via o amor como algo a conquistar. O crescimento parece muitas vezes uma traição ao eu antigo, mas é assim que a evolução se sente, uma honestidade incômoda. Soltar não implica esquecer, implica recordar de forma diferente, é revisitar o passado sem ansiar regressar, é compreender que a narrativa persiste, mas já não te limita. E quando atinges esse estágio, quando as memórias se tornam suaves em vez de cortantes, saberás que converteste a dor em sabedoria. Haverá ocasiões em que crerás ter soltado tudo, até uma melodia, um aroma ou um dia banal o trazer de volta. Isso não significa fracasso. A cura não é retilínea, é cíclica. Cada regresso da recordação chega mais leve, menos dolorosa, até que um dia é mera história, não ferida. É o milagre subtil da resiliência humana, e talvez essa seja a essência da existência. Aprender a reter e libertar em harmonia, a oferecer generosamente, a amar sem reservas, a chorar com sinceridade e depois, no momento certo, abrir as mãos de novo. Porque soltar não encerra a narrativa, apenas vira a página.
Não podes obrigar-te a olvidar, mas podes optar pelo modo como recordas. Podes ver os fins não como perdas, mas como passagens. A ponte entre quem eras e quem estás a ser. Quando deixas de questionar por que partiu e começas a indagar o que me ensinou, todo o panorama do teu passado se altera. E talvez esse seja o segredo que ninguém revela. O ato de soltar nunca versa realmente sobre a outra pessoa, o emprego, a cidade, o instante. Trata-se de reconquistar a tua liberdade da ilusão de que os precisavas para te sentires completo. Tens sido sempre completo. Apenas o esqueceste por algum tempo. Surge um instante em que paras de tentar retroceder e inicias o avanço. Mesmo com pernas trêmulas, deixas de te culpar por erros e percebes que nem tudo o que se quebra era teu para remendar. Esse momento sereno e discreto é quando o soltar se torna libertação. O cérebro humano detesta a incerteza, anseia por fechos, respostas, conclusões nítidas, mas a vida está repleta de vírgulas, não de pontos finais. Transportamos histórias inacabadas dentro de nós. Frases que jamais terminam como sonhamos. Ainda assim, nessa incompletude, surge o espaço para evoluirmos, porque ao partir da nossa existência, algo não retira apenas aquilo que lhe pertencia. Liberta também lugar para o que ainda não conhecemos. Uma das lições mais difíceis que a psicologia nos oferece é que o encerramento não é um dom que os outros nos concedem. É uma escolha que fazemos no nosso interior. Aguardar um pedido de desculpa que nunca chega ou uma mensagem que permanece por enviar amarra a nossa tranquilidade à consciência alheia. Soltar implica abandonar essa espera. Significa afirmar, mesmo sem as tuas palavras, optei por curar-me. Muitos receiam que ao largar percam tudo, recordações, afeto, sentido. Mas é o inverso. Mantemos a essência do que importou, purificada da dor. É assim que a integração emocional opera. Ao processarmos as vivências em vez de lhes resistir, a angústia crua transforma-se em sabedoria. O episódio não se apaga, mas metamorfoseia. Integra-se na nossa inteligência afetiva, não na ferida emocional. O mundo insiste que avancemos, porém, avançar não consiste em fingir que nada contou. Consiste em reconhecer que importou, que nos moldou, que inscreveu profundidade em recantos desconhecidos. O crescimento não apaga o passado, reformula a nossa ligação a ele. Soltar inclui também perdoar-nos por não termos sabido mais na altura. Julgamos os eus do passado como se possuíssem a lucidez que agora temos, mas a clareza nasce da experiência, e não ao contrário. Não poderíamos tomar as decisões de hoje sem termos atravessado as que lamentamos. Isso não é fracasso. É retroalimentação da nossa própria evolução. Existe um conceito na psicologia designado por autocompaixão, e não se resume à gentileza. É realismo, é declarar: fiz o melhor que pude com o que sabia. É optar por nos vermos não como vilões ou vítimas, mas como seres humanos a aprender a lidar com a transitoriedade. A verdade é que a mente agarra-se porque confunde o habitual com o seguro. Mas reter o que se foi mantém-nos a ensaiar medos antigos em vez de cultivar novas valentias. Não se avança para o amanhã se um pé permanece preso ao ontem. Imagine a vida como um rio. Cada pessoa, cada vivência, cada aspiração que surge é como uma folha a flutuar ao lado. Algumas afastam-se suavemente, outras são levadas pela corrente e somem-se. Não mergulhamos atrás de cada folha. Confiamos que o rio sabe o seu caminho. Assim, se revela a maturidade emocional. Participar na vida sem nela afundar. Soltar não é passivo. É uma decisão ativa para cessar o nutrir de pensamentos que nos ferem. É eleger não reabrir a lesão todas as manhãs, verificando quem progrediu mais depressa ou o que poderia ter sido. O cérebro persegue sempre narrativas inconclusas, mas a cura inicia-se no instante em que recusamos prosseguir o mesmo capítulo. Há um antigo provérbio na psicologia cognitiva: os neurônios que disparam juntos, ligam-se juntos. Quanto mais revivemos algo doloroso, mais o cérebro reforça essa ligação afetiva. Mas ao redirecionarmos a atenção para a gratidão, para o aprendizado, para o que existe agora, reestruturamos literalmente o cérebro. Enfraquecemos o circuito do apego e robustecemos o da serenidade. É por isso que a atenção plena auxilia. Não se trata de imobilidade. Trata-se de observar sem se apegar. Quando uma onda de tristeza ou saudade nos invade, reconhecemo-la em vez de nos deixarmos submergir. Dizemos:
Ah, aí vem aquela memória outra vez. E deixamo-la fluir. Quanto mais praticamos, mais o cérebro compreende que a emoção é passageira, não uma ordem. Há dias em que soltar parece simples, como uma inspiração profunda. Outros, assemelha-se a arrancar raízes da terra. Isso é natural. A cura não segue linhas retas, espirala. Regressaremos à mesma dor de perspectivas mais elevadas até que ela deixe de nos definir. Há uma dignidade serena no desapego. Deixamos de perseguir explicações e começamos a valorizar o enigma do tempo. Começamos a perceber que certos capítulos não se fecham por erro, mas porque absorvemos o que vieram ensinar. Cada pessoa, cada fase, cada desilusão deixa um espelho. Ou passamos a vida a fitá-lo, ou aprendemos a ver para além dele. O que a maioria ignora é que soltar nem sempre implica romper laços com alguém. Por vezes, significa alterar o pacto emocional. Deixamos de aguardar o que não podem oferecer. Deixamos de precisar que completem uma frase que sempre foi nossa para concluir. Não é repúdio, é reajuste. E um dia notarás algo subtil. Passarás por um lugar antigo e sentirás apenas gratidão. Ouvirás a canção que outrora te partiu e apenas cantarolá-la-ás. Recordarás o rosto que te doía o coração e sorrirás em vez disso. É assim que se sabe da cura. Não quando se esquece, mas quando recordar já não dói. Psicologicamente, isso equivale a uma extinção emocional. As vias neuronais que outrora provocavam dor perdem a sua intensidade. A recordação persiste, mas o sofrimento desvanece. É a evidência de que o cérebro se regenera, de que as emoções não são eternas e de que a serenidade não surge por acaso. Ela cultiva-se. Soltar também requer bravura, pois implica reconhecer que certas narrativas jamais encontrarão lógica. Os seres humanos anseiam por um fecho narrativo, mas a existência nem sempre o concede. As pessoas partem no meio da frase. Os finais surgem sem razões aparentes, e por vezes não há propósito oculto, apenas transformação. Contudo, há encanto nas interrogações sem resposta. Elas recordam-nos que o mistério faz parte da essência da vida. Ao deixar de perseguir um encerramento ideal, abres-te a começos imperfeitos, começas a vislumbrar possibilidades onde o luto outrora reinava. Percebes que o mundo prossegue em frente, não por maldade, mas por compaixão, pois, se o tempo parasse em cada desgosto, ninguém sobreviveria ao primeiro adeus. Há ainda um aspecto comunitário no ato de soltar. Toda a cultura, toda a crença, toda a doutrina possui ritos de libertação. Enterros, despedidas, queima de missivas, cerimônias de fecho. Estes não são hábitos aleatórios. Existem porque a mente humana necessita de um encerramento simbólico. É assim que orientamos o cérebro para que aceite o fim e nos permita recomeçar. Podes inventar os teus próprios rituais. Redige uma carta que nunca enviarás, enterra um objeto carregado de mágoa, percorre um trilho que outrora partilhaste com alguém e inspira-o em solidão. Estes gestos modestos reconfiguram o subconsciente, indicando que chegou a hora de virar a página. A psicologia mais profunda do desapego desvela algo essencial. Não estamos apenas a largar o ontem, estamos a reconquistar o agora. Cada ideia ancorada no passado rouba foco ao presente, e o instante atual é o único local onde a cura autêntica ocorre. Observa à tua volta. Toda a árvore acaba por largar as folhas, toda a maré recua antes de voltar. A própria natureza opera em ciclos de renúncia. Se te agarrares ao verão, perdes o esplendor do outono. Se choras o inverno, ignoras o renascer da primavera. Talvez padeçamos não pela mutabilidade da vida, mas pela nossa recusa em fluir com ela. Existe uma sabedoria que só o desgaste concede. Ela modera o ego. Revela-te que suportas o que julgavas impossível. Essa resiliência não reside na evasão, mas na adaptação. Tornas-te mais suave, mais silencioso, menos impulsivo. Deixas de exigir que tudo perdure indefinidamente. Compreendes que a transitoriedade não rebaixa o valor. Antes, confere-lhe sentido. Imagina se cada melodia se prolongasse sem pausas, deixarias de a escutar. É o término que a torna sublime. O mesmo se aplica às relações e aos instantes. A sua efemeridade é o que os torna valiosos. Logo, quando a existência te pede para soltar, não te está a subtrair. Está a ensinar-te o compasso. Recorda-te de que o amor se mede não pela duração, mas pela intensidade. Que a força genuína não está em apertar mais, mas em expandir o acolhimento. Com o tempo, verás o desapego não como privação,
mas como alquimia. A dor converte-se em perspicácia, as lágrimas regam o invisível. Deixas de questionar por que perdeste e começas a discernir o que ganhaste. Talvez um dia encontres a versão de ti que aprendeu a não se estender ao que se foi. Olharás ao espelho e verás alguém mais leve, mais solto, reconciliado com o curso das coisas. Essa pessoa não é impecável, mas é autêntica. Deixou de encenar a cura e passou a vivê-la, porque soltar não é uma meta final. É uma rotina cotidiana. A cada aurora, acordas e optas por não carregar o excessivo. Ao crepúsculo, depões o que já não se adequa. É um diálogo contínuo entre ti e o instante. Será que ainda preciso disto? E ao optares repetidamente pela tranquilidade, o teu coração domina a arte da liberação. Deixas de temer os fins, pois percebes que são metamorfoses camufladas. Deixas de reclamar um fecho ao dares-te conta de que a narrativa nunca cessa de todo, apenas altera a forma. A psicologia do desapego é a psicologia da autonomia. Ao largares o incontrolável, regressas ao que podes moldar. A tua visão, a tua presença, o teu intento. Começas a notar que cada separação traz uma bênção encoberta. Cada conclusão, um convite discreto para recomeçar. Assim, se te encontras no limbo entre o que foi e o que virá, inspira profundamente. Não precisas de apressar a recuperação. Não precisas de desvendar tudo. Confia na renúncia. Confia que o que parte está a criar espaço para o que está destinado a chegar. E num dia inesperado, acordarás e dar-te-ás conta de que deixaste de reter. Estarás simplesmente a existir. E sentir-se-á como a luz solar a invadir enfim um aposento envolto em sombras há demasiado tempo. Porque é isso, no fundo, o desapego. Não o fim do afeto, mas o nascer da paz.